Olá, muito bom dia. Começa agora mais uma edição do Acontece Regional, informação e prestação de serviço até às 8 horas da manhã. Hoje é sexta-feira, 11 de novembro de 2011. Vamos relembrar alguns fatos que marcaram esta data. Em 1904, a população do Rio de Janeiro iniciava uma série de protestos à vacinação obrigatória contra a varíola, que foi imposta pelo médico sanitarista Oswaldo Cruz, que inclusive nasceu aqui pertinho da gente em São Luís do Paraitinga. No esporte, em 1996, o pugilista Evander Holyfield conquistava o tricampeonato mundial de boxe na categoria peso pesado. E hoje também é o Dia da Memória, uma data para ninguém esquecer, hein? É ainda Dia da Qualidade também. Vamos até São José dos Campos cumprimentar Natália Teodoro, que junto com a gente apresenta o Acontece Regional. Bom dia, Natália, tudo bem? Muito bom dia, Márcio. Bom dia para você de casa que acompanha o Acontece Regional no ar até às 8 horas da manhã, com as principais notícias da sua cidade, região e também, claro, com a sua participação. Paute o nosso jornalismo, dê sugestões de matérias, faça comentários ou mesmo críticas. Mande um torpedo para o número 72250 e comece a mensagem com as letras BV. Enfim, participe. O que a gente quer é poder ouvir a sua voz. Agora, Márcio, hoje também é um dia muito esperado, afinal é sexta-feira, véspera de feriadão prolongado, não é? Exatamente, Natália. E, de acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, aproximadamente 260 mil veículos são esperados nas estradas que cortam a nossa região. Mais de 70 mil somente na rodovia dos Tamoios, que é o principal acesso às praias do litoral norte. São 7h32, hora de saber as condições do trânsito nesta manhã. Nós temos imagens aí, se não me engano, da rodovia Ayrton Senna, exatamente quilômetro 19. Região de Guarulhos, trânsito é intenso nas proximidades da capital paulista. A imagem não mostra, mas próximo de São Paulo, ali a partir do quilômetro 15 aproximadamente, o motorista já enfrenta um pouco de lentidão por causa do excesso de veículos. Na Via Dutra, houve um acidente agora há pouquinho no quilômetro 218 em Guarulhos, envolvendo um carro e uma moto. Há 1 quilômetro de congestionamento no trecho. Ainda em Guarulhos, por causa do excesso de veículos, quem viaja para São Paulo a partir do quilômetro 207 enfrenta 3 quilômetros de congestionamento. Há 2 quilômetros um pouco mais adiante, no 219 também em direção à capital paulista. Ainda na rodovia Presidente Dutra, houve uma colisão traseira entre 2 caminhões na região de Pindamonhangaba. Um deles caiu na ribanceira. Esse acidente aconteceu nesta madrugada, mas felizmente ninguém se feriu. A batida foi no quilômetro 102, sentido São Paulo, que ficou 3 horas parcialmente interditada. Agora o trânsito está normal no local. Carvalho Pinto, que deverá receber 132 mil carros neste feriado prolongado, tem trânsito bom. Tamoios, Oswaldo Cruz, também. Na Floriano Rodrigues Pinheiro, a expectativa é que 26 mil veículos subam a serra. Dom Pedro I tem trânsito livre. E se você vai a São Paulo, no rodízio paulistano, hoje não rodam veículos com placas finais 9 e 0. A restrição vai das 7 às 10 da manhã e das 5 da tarde também às 8 horas da noite. Acerte o seu relógio, 7h33. Bom, no início da semana, a Band denunciou um esquema de venda de atestados médicos falsos em São José dos Campos. Nesta quinta-feira, a polícia conseguiu prender 2 pessoas que seriam responsáveis pela fraude. Lucas Ricardo, de 23 anos, era funcionário da Tivit. Ao ser preso nesta quinta-feira em São José dos Campos, ele confessou o crime. Cheguei a confirmar com ele a autenticidade dos atestados, mas que não foi eu que produzi os atestados. Foi outra pessoa que produziu. Eu cheguei a encaminhar para ele os nomes e ele vai investigar e apurar o fato. A namorada do jovem, Samara André da Silva, de 21 anos, também trabalhava na empresa de telemarketing e foi detida por confirmar a compra de atestados falsos. O casal foi detido pela Polícia Civil por meio do contato de representantes da própria empresa, que desconfiaram do pedido de demissão da dupla na manhã desta quinta-feira. Nós já estávamos ouvindo, desde a notícia do fato, nós estávamos ouvindo os funcionários, empregados da empresa, que se utilizaram desses atestados falsos. E durante a oitiva de alguns deles, foi-nos informado que havia um funcionário que estaria intermediando os atestados. Nós intimamos esse funcionário para vir aqui também, e hoje nós fomos surpreendidos de manhã com o pedido de demissão desse funcionário, desse empregado.
Nesta semana, o jornalismo da Band Vale mostrou com exclusividade o esquema de venda de atestados falsos em São José dos Campos. Mais de 30 funcionários da Tivit apresentaram atestados com assinatura do mesmo médico. Ainda de acordo com o delegado, as investigações continuam para identificar o envolvimento de funcionários de outras empresas no esquema de falsificação, assim como o número de atestados vendidos durante o período em que o golpe foi aplicado. A gente acredita que tenha feito isso em outras empresas também. Nós estamos pesquisando, essas informações servem aos empresários para que se pesquise nas suas empresas o número elevado de atestados, para que se confirme mais e se reforce e a prova seja muito mais robusta contra esses indivíduos. 7h36, há quase 50 dias, os funcionários da Justiça Federal estão em greve por melhores salários. A paralisação ainda não tem data para terminar e a população é quem sofre as consequências. Regina veio resolver um problema para o irmão, que está desde 2006 sem receber o benefício do INSS. Ele sofreu um acidente de caminhão e perdeu os movimentos da mão. O processo judicial saiu favorável, mas para receber o dinheiro é preciso que um oficial de justiça leve a intimação à Previdência Social. O problema é que com a greve dos funcionários públicos da Justiça Federal, a etapa mais simples não tem data para acontecer. Finalmente que está tudo dentro da lei, que o juiz reconhece a invalidez, ele não consegue, mesmo assim, receber o seu pagamento, o seu benefício, que é de direito. Ele não tem como se sustentar, ele não tem dinheiro para comprar remédio, a sua medicação, e aí, se não é um apoio nosso, da família, nessa hora, ele está descoberto pela Previdência, que é onde ele contribuiu. Na mesa da advogada, a pilha de processos só aumenta. São 45 dias de paralisação, que tem prejudicado principalmente quem precisa recorrer à Previdência Social. Só aqui são mais de 50 processos parados e todos de extrema urgência. Tem alguns juízes que mandam pela internet, outros mandam através de oficial de justiça. Então, aqueles casos mais críticos, que na Previdência é tudo crítico, a gente não consegue dar prosseguimento em razão da greve. Eu entendo que a greve seja justa. O que não é justo é ela perdurar por tanto tempo, sem o tribunal tomar uma providência e sem que haja uma seletividade das atividades emergenciais e das atividades rotineiras. Além dos processos previdenciários, os serviços de crimes federais e execuções fiscais também ficam prejudicados. A região totaliza mais de 120 funcionários de braços cruzados. Com 4 varas 100% paradas, mais de 500 pessoas deixam de ser atendidas todos os dias. E esse número deve aumentar, já que a greve não tem prazo para acabar. São José dos Campos está parado, 2 varas totalmente, 2 varas parcialmente. Guaratinguetá está parado e Taubaté está parado. A categoria reivindica reposição e reajuste do salário congelado há 5 anos. Além da retirada do projeto de lei 549, que proíbe por 10 anos a realização de concursos e qualquer benefício para os trabalhadores. Mesmo em greve, nesta quarta-feira, os profissionais realizaram uma audiência de conciliação. Cerca de 80 processos foram analisados. A principal é a retirada do PL 549 de pauta na Câmara, porque ele prevê a transformação de um artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal, onde os nossos salários, o gasto com o pessoal em geral, ficarão congelados por mais de 10 anos. Nós queremos resistir a isso. 7h39, atenção motoristas de São José dos Campos. 4 vias são fiscalizadas hoje por radares móveis na cidade. A fiscalização ocorre nas avenidas Paulista e Francisco José Longo e também nas ruas Pedro Ernesto e Bernardo Grabois. A seguir, advogados pedem afastamento da juíza que determinou a reintegração de posse do Pinheirinho em São José dos Campos. Participe aqui do Acontece Regional, mande pra gente um torpedo, o número é 72250 e não se esqueça de começar a sua mensagem colocando na frente do seu texto as letras BV de Band Vale. 7h39, voltamos em instantes, aguardem.